Minha irmã levantou a taça de espumante e gritou para toda a mesa: Papai gastou 340 mil reais na minha casa! A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que os aplausos começaram. Eu segurava meu copo de refrigerante com tanta força que achei que fosse quebrá-lo. Era véspera de Natal e estávamos na casa do meu pai para a ceia tradicional. Larissa, minha irmã de 23 anos, estava radiante, balançando um molho de chaves douradas na nossa frente como se fosse um troféu. Eu, Beatriz, 26 anos, professora de matemática, tentava processar o que acabara de ouvir. Mostra para todo mundo, filha, disse papai, com um sorriso que eu não via há anos. Marcos, 54 anos, sempre foi um homem de poucas palavras, mas quando se tratava da Larissa, ele se transformava. Era como se ela fosse feita de cristal e precisasse ser protegida do mundo inteiro. Larissa puxou uma pasta cor-de-rosa de dentro da bolsa e espalhou os documentos na mesa, empurrando os pratos de ceia para o lado. Gente, olhem só! Apartamento de 3 quartos no Jardim Botânico, todo quitado. Papai comprou à vista. Tia Marta, irmã do meu pai, pegou a escritura e começou a ler em voz alta. Nossa, Marcos, que presente maravilhoso! A Larissa merece mesmo, coitadinha. Ainda está estudando. Ainda está estudando. Larissa estava no 3º semestre de design de interiores numa faculdade particular que custava R$ 2.800 por mês. Eu me formei em matemática numa universidade pública, trabalhando de manhã e estudando à noite durante 5 anos. Nunca ganhei 1 centavo de ajuda. Bia, você não vai parabenizar sua irmã? Perguntou papai, me olhando com aquela expressão que eu conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando eu era criança, e não reagia da forma que ele esperava. Claro, parabéns, Larissa. Que presente incrível. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu estava genuinamente feliz pela minha irmã, mas uma parte de mim não conseguia entender por que a diferença de tratamento era tão gritante. Larissa se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Bia, você devia ver o apartamento. É lindo. Tem uma varanda enorme, banheiro na suíte com banheira de hidromassagem, cozinha americana. Enquanto ela falava, eu pensava no meu quarto de 8 metros quadrados que alugava há 3 anos. R$ 800 por mês por um espaço que mal cabia minha cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. O banheiro era compartilhado com outros 3 inquilinos, e eu tinha que marcar horário para tomar banho. Pai! Eu disse quando consegui uma pausa na conversa. Você nunca me ofereceu nem ajuda com o aluguel. A mesa ficou em silêncio de novo, mas dessa vez era um silêncio pesado. Papai bebeu um gole da cerveja dele e me olhou como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. Beatriz, a Larissa é diferente. Ela precisa de proteção. Proteção. Essa palavra ecoou na minha cabeça várias vezes. Proteção do quê? Do trabalho? Da responsabilidade? Da vida real? Primo João, filho da tia Marta, tentou amenizar o clima. Poxa, Bia, mas você é professora, né? Tem seu emprego, sua independência. A Lari ainda está se encontrando na vida. Se encontrando na vida. Larissa tinha 23 anos, nunca trabalhou um dia sequer, recebia mesada de R$ 3.000 mensais do papai e agora ganhava um apartamento de R$ 340 mil. Eu, aos 26, trabalhava desde os 18, pagava minhas próprias contas e na cabeça da família, eu é que tinha privilégios. A Bia sempre foi mais forte, disse tia Marta, como se isso explicasse tudo. Desde pequena ela se virava sozinha. A Larissa é mais sensível, mais forte. Eu ouvia isso desde criança, especialmente depois que nossa mãe morreu há 4 anos. Como se força fosse algo que nascesse comigo, e não algo que eu fui obrigada a desenvolver porque não tive escolha. Depois da ceia, quando a família foi embora e Larissa subiu para dormir, fiquei sozinha com papai na cozinha. Ele estava lavando os pratos e eu secando. Pai, eu não entendo. Comecei devagar. Por que essa diferença toda? Ele parou de lavar o prato que estava na mão e ficou olhando para a espuma da pia. Beatriz, você escolheu ser professora. Sabia que não ia ganhar bem,
Tem que se virar com seu salário. Mas papai, eu não estou pedindo para você comprar um apartamento para mim. Só estou tentando entender por que a Larissa recebe tudo isso e eu nunca recebi nenhum convite para morar aqui quando estava passando aperto. Sua irmã vai estudar design. Precisa de um ambiente adequado para desenvolver a criatividade dela. Você já está formada. Já tem sua vida encaminhada. Vida encaminhada. Eu ganhava R$ 4.200 por mês como professora efetiva da rede estadual. Pagava R$ 800 de aluguel, R$ 300 de transporte, R$ 500 de alimentação e o resto se dividia entre roupas, remédios e uma tentativa frustrada de guardar algum dinheiro. Não sobrava nada no final do mês. Larissa não trabalhava, não pagava aluguel, não pagava transporte porque papai comprou um carro para ela no ano passado, não pagava a faculdade e ainda recebia mesada. Agora, tinha um apartamento quitado. Pai, só estou pedindo para entender a lógica. Ele terminou de lavar o último prato e se virou para mim. A lógica é simples, Beatriz. Cada filha é diferente. A Larissa precisa de mais cuidado. Você sempre foi independente. Independente por necessidade, não por escolha. Peguei minha bolsa e me despedi dele com um abraço rápido. A viagem de volta para o meu quarto foi longa. 2 horas de ônibus noturno, passando por bairros que ficavam cada vez mais simples conforme eu me afastava da casa do meu pai. Quando cheguei no meu quarto, me sentei na cama e olhei ao meu redor. As paredes eram brancas e descascadas. Tinha uma mancha de umidade no teto que aparecia sempre que chovia, e o cheiro de mofo nunca saía completamente. Minha mesa de estudos era uma tábua de madeira apoiada em 2 cavaletes que eu comprei numa loja de materiais de construção. Do outro lado da cidade, Larissa estava dormindo no apartamento novo dela, com 3 quartos, varanda, banheira de hidromassagem e a segurança de saber que nunca precisaria se preocupar com dinheiro. Eu me perguntava se mamãe faria a mesma diferença entre nós. Quando ela era viva, as coisas eram mais equilibradas. Papai não demonstrava essa preferência tão aberta pela Larissa. Mas depois que ela morreu, foi como se algo mudasse dentro dele. Como se a Larissa tivesse se tornado a única filha que importava de verdade. Peguei meu celular e vi que Larissa tinha postado uma foto das chaves do apartamento no Instagram. A legenda dizia: Papai rico, filha feliz, obrigada por tudo, pai, sou a mais sortuda do mundo. A foto já tinha 150 curtidas. Eu não conseguia sentir raiva dela. Larissa sempre foi assim, espontânea e sem filtro. Ela não fazia aquilo para me magoar. Ela realmente estava feliz e queria dividir a felicidade com todo mundo. O problema não era ela. O problema era eu não conseguir entender por que, aos olhos do meu pai, eu valia tão pouco. Desliguei o celular e me deitei na cama sem trocar de roupa. Pela janela pequena do meu quarto, eu conseguia ver o pátio dos fundos do prédio, onde os outros inquilinos penduravam roupa no varal. Era uma visão bem diferente da varanda do apartamento da Larissa, que dava para um jardim particular. Naquela noite, eu sonhei com a nossa mãe. No sonho, ela estava sentada na cozinha da nossa casa antiga, antes dela ficar doente, e me dizia que eu era especial, que eu ia conseguir tudo o que queria na vida. Quando acordei, estava chorando. Era o dia 25 de dezembro, e eu não tinha nenhum presente para abrir. Os dias seguintes ao Natal foram uma sequência de pequenas humilhações que eu tentava ignorar, mas que se acumulavam como pedras no sapato. Larissa postava fotos do apartamento novo todos os dias. A cozinha americana na segunda-feira, o closet na terça, a varanda na quarta. Cada foto vinha com uma legenda efusiva sobre como estava grata ao papai maravilhoso. Na quinta-feira, ela me ligou. Bia, você precisa vir ver meu apartamento. Está ficando incrível. Papai me deu mais 20 mil para decorar. Estou escolhendo móveis planejados. 20 mil reais para decorar. Eu calculei mentalmente. Era o equivalente a 2 anos e meio do meu aluguel. Deve estar lindo, Lari. Mas não posso ir hoje. Tenho que corrigir provas. Ah, Bia, você trabalha demais. Vem no fim de semana, então. Vamos fazer um almoço aqui.
Papai disse que vai comprar uma churrasqueira para a varanda. Depois que desliguei o telefone, fiquei olhando para a pilha de provas de matemática do terceiro ano na minha mesa improvisada. Eram 60 provas para corrigir, cada uma rendendo 50 centavos na minha conta bancária. Eu precisava de 2.000 novas correções para conseguir os R$ 1.000 extras que me permitiriam pensar em mudar para um apartamento melhor. No fim de semana, reuni coragem para fazer o que vinha adiando há meses. Liguei para o papai. Pai, posso falar com você? Claro, filha. O que foi? Pai, eu queria pedir um favor. Preciso de R$ 2.000 para dar entrada num apartamento melhor. É só emprestado. Eu pagaria em 10 vezes de R$ 200. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que achei que a ligação tinha caído. Beatriz, você escolheu ser professora. Tem que se virar com seu salário. Era a mesma resposta de sempre, mas dessa vez doía mais. Algumas horas antes, Larissa tinha postado foto de uma mesa de jantar que custava R$ 15.000. Pai, não estou pedindo de graça, é emprestado. Eu pagaria de volta. Não posso ficar emprestando dinheiro para todo mundo, Beatriz. Tenho minhas responsabilidades. Responsabilidades. Como comprar apartamento de R$ 340.000 para a filha de 23 anos que nunca trabalhou? Mas pai... Beatriz, a conversa está encerrada. A Larissa vai estudar design. Precisa de ambiente adequado para desenvolver os projetos dela. Você já está formada, já tem seu emprego. Cada uma na sua. Cada uma na sua. Larissa no apartamento novo com móveis planejados. Eu no quarto de 8 metros quadrados com mesa de cavaletes. No domingo, fui visitar o apartamento da Larissa. Era impossível não ficar impressionada. O lugar era realmente lindo. Piso laminado, paredes lisas, janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. O banheiro da suíte tinha box de vidro e uma banheira que parecia saída de revista de decoração. Bia, que bom que você veio! Olha só! Larissa me puxou para a cozinha. Papai mandou fazer essa bancada de granito. E olha só esses armários. São todos com abertura automática. Papai estava na varanda montando a churrasqueira nova. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e voltou ao trabalho. Larissa continuou me mostrando cada detalhe do apartamento como uma criança mostrando o brinquedo novo. E esse aqui vai ser meu ateliê, disse ela, abrindo a porta do segundo quarto. Vou pôr mesa de desenho, computador, impressora, scanner. Papai disse que vai comprar tudo o que eu precisar para os projetos da faculdade. Tudo o que ela precisar. Eu me lembrei de como estudei para o Enem numa mesa de plástico no quarto que dividia com a Larissa na casa antiga. Meus livros eram emprestados da biblioteca ou fotocopiados. Quando precisava imprimir alguma coisa, ia na Lan House e pagava 10 centavos por página. Está tudo perfeito, Lari. Você foi muito sortuda. Sortuda não, Bia. Papai me ama muito e quer o melhor para mim. Ele sempre diz que eu sou a princesa dele. A princesa dele. Eu me perguntava o que isso fazia de mim. Durante o almoço, papai estava mais falante do que o normal. Ele explicou para Larissa como tinha negociado o preço do apartamento, como tinha conseguido um desconto por pagar à vista, como tinha escolhido a localização pensando na facilidade de transporte para a faculdade dela. O importante é dar segurança para os filhos, né, Larissa? Você vai ter seu cantinho, não vai precisar ficar se preocupando com aluguel, essas coisas. Larissa segurava a mão dele por cima da mesa. Obrigada, papai. Eu sei que você trabalhou muito para conseguir isso tudo. Trabalhou muito. Papai era funcionário público aposentado. Não trabalhava há 5 anos. A única forma dele ter conseguido R$ 340.000 à vista seria se tivesse uma reserva financeira que eu desconhecia. Depois do almoço, fui embora com a sensação de que não pertencia àquela família. No ônibus, calculei quanto tempo levaria para eu juntar R$ 340.000 com meu salário de professora. Guardando R$ 500 por mês, o que era quase impossível, levaria 56 anos. Na segunda-feira, voltei para a escola com a cabeça pesada. Meus alunos perceberam que eu não estava bem. Professora, a senhora está triste hoje? Perguntou Amanda.
Uma menina do segundo ano que sempre ficava depois da aula para tirar dúvidas. Estou só cansada, Amanda. Fim de ano é sempre corrido. Mas não era cansaço. Era uma mistura de tristeza, incompreensão e uma ponta de revolta que eu não conseguia processar completamente. Era como se eu estivesse vendo minha família através de um vidro. Tudo estava acontecendo bem ali na minha frente, mas eu não conseguia participar de verdade. Naquela tarde, depois das aulas, resolvi fazer uma conta que nunca tinha feito antes. Sentei na sala dos professores e calculei tudo que papai gastava com Larissa por mês. Faculdade particular, R$ 2.800. Mesada, R$ 3.000. Prestação do carro que ele comprou para ela, R$ 1.200. Gastos extras, roupas, restaurantes, salão de beleza. Pelo menos R$ 2.000 por mês, estimando por baixo. Total, R$ 9.000 por mês só com a Larissa. Eu ganhava R$ 4.200 por mês e nunca recebi nenhuma contribuição de R$ 100 para a alimentação. R$ 9.000 por mês. Em um ano, dava R$ 108.000. Em 3 anos, dava R$ 324.000. Isso sem contar o apartamento que ele acabava de comprar para ela. Fechei o caderno onde estava fazendo as contas e fiquei olhando para a parede da sala dos professores. Havia um cartaz motivacional que dizia: "O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia." Pequenos esforços. Eu me esforçava todo dia há 8 anos. Acordava às 5:30 da manhã. Tomava 2 ônibus para chegar na escola, dava aula para turmas de 40 alunos, corrigia provas até altas horas, fazia cursos de aperfeiçoamento aos fins de semana. E ainda assim, vivia num quarto de 8 metros quadrados. Larissa acordava meio-dia, ia para a faculdade 3 vezes por semana, voltava para casa dirigindo o carro que papai comprou e agora tinha um apartamento de 3 quartos. Talvez o problema fosse comigo. Talvez eu realmente esperasse demais. Talvez eu devesse estar feliz por ter um emprego, um teto sobre a cabeça e parar de comparar minha vida com a da minha irmã. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia eliminar a sensação de injustiça que crescia dentro de mim a cada dia. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei um recado da dona da pensão debaixo da minha porta. "Senhorita Beatriz, o aluguel aumentou para R$ 900 a partir do mês que vem. A.T. Dona Márcia." R$ 100 a mais. Parecia pouco, mas representava quase 3 dias de trabalho. Sentei na cama e fiquei olhando para o teto manchado de umidade. Naquela hora, Larissa provavelmente estava escolhendo a cor das cortinas do apartamento novo. Peguei o celular e vi uma foto nova dela no Instagram. Estava provando roupas numa loja de grife. A legenda dizia: "Escolhendo o look para inaugurar oficialmente minha casa nova. Papai disse que posso escolher o que eu quiser." Centenas de curtidas e comentários elogiando sua sorte, sua família maravilhosa, sua vida perfeita. Desliguei o celular e me deitei. Por mais que tentasse dormir, não conseguia parar de pensar numa pergunta que martelava na minha cabeça. Se eu morresse amanhã, papai sentiria a mesma falta de mim que sentia da Larissa quando ela passava 2 dias sem aparecer? A resposta que vinha à mente me deixava acordada até o amanhecer. Fevereiro chegou com as chuvas de verão e o início do ano letivo. Eu estava na sala dos professores preparando as aulas da semana quando meu celular tocou. Era a Larissa. E mesmo pelo tom da voz, eu podia perceber que ela estava animada. "Bia, você precisa saber da novidade." "Que foi, Lari?" "Papai vai me mandar para a Europa. 2 meses fazendo intercâmbio em Milão. Vai ser incrível para o meu curso." Larissa falava tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. Intercâmbio em Milão. Eu calculei mentalmente quanto custaria algo assim e cheguei a números que me deram vertigem. "Nossa, que legal." Consegui responder, mas minha voz saiu estranha. "Bia, você não está animada por mim?" "Estou sim, claro. Só fiquei surpresa. Deve custar muito caro." "Papai disse que não é para eu me preocupar com isso. Ele quer que eu tenha as melhores oportunidades, que eu conheça o mundo." Depois que desliguei,
Fiquei olhando para a pilha de livros didáticos na minha frente. Conhecer o mundo. Eu nunca tinha saído do estado. A viagem mais longe que já fiz foi para a capital, quando prestei concurso público. Nos dias seguintes, acompanhei os preparativos do intercâmbio da Larissa pelos stories do Instagram. Papai comprando malas novas para ela. Papai na agência de viagens acertando os detalhes. Papai no consulado italiano ajudando com a documentação. Uma semana depois, durante o recreio, minha colega de trabalho, professora Silvia, veio conversar comigo. Bia, você está meio estranha ultimamente. Tudo bem? Silvia era uma das poucas pessoas na escola que eu considerava amiga de verdade. Trabalhávamos juntas há 3 anos e ela sempre foi muito observadora. É complicado, Silvia. Quer conversar? Às vezes ajuda a colocar para fora. Contei tudo para ela. O apartamento da Larissa, a diferença de tratamento, agora o intercâmbio. Silvia me escutou sem interromper, mas eu podia ver a expressão de incredulidade no rosto dela. Bia, desculpa, mas isso não é normal. Seus pais têm condição de fazer tudo isso para uma filha e não ajudar a outra com nada? Meu pai sempre diz que eu sou mais forte, que me viro sozinha. Bia, escuta o que você está falando. Você tem 26 anos, trabalha desde os 18, mora num quarto de pensão. E seu pai acha normal gastar centenas de milhares de reais com sua irmã que nunca trabalhou um dia na vida? Ouvir alguém de fora falando aquilo me fez perceber como a situação realmente soava absurda. Dentro da minha família, aquilo tinha se tornado normal aos poucos. Primeiro foram pequenas diferenças que eu justificava dizendo que Larissa era mais nova. Depois foram diferenças maiores que eu aceitava porque sempre fui mais independente. Agora eram diferenças enormes que eu não conseguia mais ignorar. Você já conversou sério com seu pai sobre isso? Já tentei. Ele sempre diz que cada filha é diferente, que a Larissa precisa de mais cuidado. Bia, posso te falar uma coisa? Do lado de fora, isso parece favoritismo extremo. Não é normal. Favoritismo. Eu nunca tinha usado essa palavra para descrever o que acontecia na minha família, mas ela se encaixava perfeitamente. Naquele fim de semana, resolvi fazer uma experiência. Fui até a casa do papai sem avisar, coisa que raramente fazia. Quando cheguei, encontrei ele e Larissa na sala, cercados de catálogos de viagem e mapas de Milão espalhados pela mesa de centro. Bia, que bom que você veio! Estava ajudando o papai a escolher os melhores bairros para eu me hospedar em Milão. Olha só! Larissa me mostrou um catálogo cheio de fotos de apartamentos luxuosos. Papai quer que eu fique num lugar bem central, pertinho das escolas de design mais famosas da cidade. Papai estava com uma calculadora na mão, fazendo contas. Eu vi alguns números no papel. 15 mil euros para 2 meses. Mais gastos com alimentação e transporte. Pai, posso falar com você 1 minuto? Saímos para a varanda enquanto Larissa continuava folheando os catálogos. Pai, eu não consigo entender. Como você tem dinheiro para pagar um intercâmbio de 15 mil euros para a Larissa, mas não tem 2 mil reais para me emprestar? Ele ficou olhando para o jardim por alguns segundos antes de responder. Beatriz, a situação da Larissa é diferente. Ela está numa fase importante da formação dela. Esse intercâmbio vai abrir portas na carreira. Pai, eu também estou numa fase importante da minha carreira. Quero fazer uma pós-graduação em educação matemática, mas não tenho dinheiro para pagar. É bem menos que 15 mil euros. Você já tem seu emprego, Beatriz. Já está estabilizada. A Larissa ainda está construindo o futuro dela. Construindo o futuro. Larissa estava no 3º semestre de design, nunca trabalhou, nunca teve responsabilidades. Eu tinha diploma, concurso público, 8 anos de experiência. Mas segundo papai, ela é que estava construindo o futuro. E eu é que já estava estabilizada. Pai, você já parou para calcular quanto gasta com a Larissa por ano? Não vou ficar calculando essas coisas, Beatriz. Faço o que posso por vocês duas. Por nós duas? Pai, quando foi a última vez que você me ofereceu alguma coisa? Ele se virou para mim e pela primeira vez vi uma expressão de irritação real no rosto dele. Beatriz, você está falando como se eu te devesse alguma coisa. Não devo nada para ninguém. Sou livre para gastar meu dinheiro como eu quiser.
Não é sobre dever, pai. É sobre equidade. É sobre tratar as filhas de forma parecida. As filhas são diferentes. A Larissa precisa de mais apoio. Precisa por quê? Porque nunca teve que se esforçar para nada? Porque sempre teve tudo na mão? Beatriz, você está sendo injusta com sua irmã. Ela é uma menina sensível. Ainda está se descobrindo na vida. Sensível. Se descobrindo na vida. Aos 23 anos. Voltamos para a sala, onde Larissa tinha escolhido 3 opções de apartamento em Milão. Papai sentou do lado dela e começaram a comparar preços, localização, comodidades. Era como se eu não estivesse ali. Papai, e se eu escolher esse aqui? Fica perto do Duomo, deve ser lindo acordar todo dia vendo a catedral. Escolhe o que você quiser, princesa. O importante é você estar confortável. Princesa. Eu observava a dinâmica entre os dois e era como assistir uma peça de teatro onde eu não tinha papel nenhum. Eles falavam sobre euros, sobre escolas de design, sobre pontos turísticos, e eu era apenas uma espectadora silenciosa. Quando me levantei para ir embora, papai mal olhou na minha direção. Até mais, pai. Até, Beatriz. Larissa me acompanhou até a porta. Bia, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Olhei para minha irmã e senti uma mistura de carinho e tristeza. Larissa realmente não percebia nada. Para ela, aquilo tudo era normal. Ela cresceu recebendo tudo sem questionar, e agora era natural que continuasse assim. Não aconteceu nada, Lari. Aproveita muito o intercâmbio. Obrigada, vou postar tudo no Instagram para você acompanhar. Durante a viagem de volta para casa, fiquei pensando na frase do papai. Não devo nada para ninguém. Tecnicamente, ele estava certo. Ninguém é obrigado a ajudar filhos adultos financeiramente. Mas havia algo profundamente errado na forma como ele distribuía os recursos da família. Chegando em casa, fiz uma pesquisa na internet sobre pós-graduação em educação matemática. O curso que eu queria fazer custava R$ 800 por mês durante 2 anos. Total, R$ 19.200. Menos de 2.000 euros. Uma fração do que papai gastaria no intercâmbio da Larissa. Mandei uma mensagem para ele. Pai, encontrei uma pós-graduação em educação matemática que custa 19.200 no total. Você poderia me emprestar metade? Pagaria de volta em 24 vezes. A resposta chegou 1 hora depois. Beatriz, já conversamos sobre isso. Cada uma tem que se virar com seus recursos. Cada uma se virar com seus recursos. Larissa. Apartamento de R$ 340 mil. Intercâmbio de 15.000 euros. Mesada de R$ 3.000. Carro quitado. Faculdade paga. Eu. Salário de professora e quarto de pensão. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, chorei de raiva. Não era só pela diferença de tratamento. Era pela naturalidade com que minha família aceitava aquela situação como se fosse normal e justa. Eu estava começando a entender que o problema não era só falta de dinheiro. Era falta de consideração, falta de reconhecimento, falta de importância aos olhos da única família que me restava. Março trouxe uma descoberta que mudou completamente a forma como eu enxergava minha família. Tudo começou quando papai teve que ser internado por causa de uma pneumonia. Nada grave, mas os médicos recomendaram alguns dias de observação. Larissa estava em Milão, então coube a mim cuidar dos detalhes práticos. Papai me deu as chaves de casa e pediu para eu pegar alguns documentos dele que os médicos estavam solicitando. Beatriz, os papéis estão na gaveta debaixo da escrivaninha do escritório. Pega o cartão do convênio médico e a carteira de identidade. Era a primeira vez em anos que eu entrava no escritório dele. Era um cômodo pequeno, mas organizado, com uma escrivaninha de madeira escura e várias pastas etiquetadas nas prateleiras. Abri a gaveta que ele indicou e comecei a procurar os documentos. Foi quando vi uma pasta etiquetada Banco Stratos que chamou minha atenção. Não era o que eu estava procurando, mas algo me fez olhar. Abri a pasta e quase deixei tudo cair no chão. Extratos bancários da poupança do papai. O saldo atual, R$ 890 mil. Fiquei olhando para aquele número várias vezes,
achando que tinha lido errado. 890 mil reais. Era mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em 20 anos trabalhando como professora. Continuei folheando os extratos, tentando entender de onde vinha todo aquele dinheiro. E foi aí que encontrei a resposta. No início de 2020, logo depois da morte da minha mãe, havia um depósito de 650 mil reais com a observação Venda imóvel. A casa da família. Papai tinha vendido a casa onde crescemos e nunca me contou. Eu me lembrava perfeitamente daquela casa. Era onde minha mãe passou os últimos meses de vida, onde tivemos tantas memórias de família. Depois que ela morreu, papai disse que não aguentava mais morar lá, que tinha muitas lembranças dolorosas. Ele se mudou para o apartamento atual, menor e mais simples. Na época, achei que ele tinha alugado a casa antiga ou dado de herança para algum parente. Nunca imaginei que ele tinha vendido por 650 mil reais e colocado todo o dinheiro na poupança. Continuei mexendo na pasta e encontrei mais extratos, outras contas, outros investimentos. Somando tudo, papai tinha mais de 2 milhões de reais em patrimônio líquido. 2 milhões de reais. Sentei na cadeira dele, tentando processar aquela informação. Papai me dizia que não tinha condições de me emprestar 2 mil reais, enquanto tinha 2 milhões na conta. Mais chocante ainda. Nos extratos, eu podia ver todos os gastos com Larissa dos últimos anos. A prestação do apartamento dela aparecia como transferência mensal de R$ 28.300 durante 12 meses. O intercâmbio aparecia como transferência de R$ 45 mil em janeiro. A mesada dela aparecia como transferência de R$ 3 mil todo dia 5 de cada mês. Tudo documentado, tudo planejado, tudo deliberado. Encontrei os documentos que ele tinha pedido e fechei a pasta, mas não conseguia tirar aqueles números da cabeça. Durante o caminho para o hospital, fiquei fazendo contas mentalmente. Se papai gastava em média R$ 8 mil por mês com Larissa, em um ano dava R$ 96 mil. Em 5 anos, daria R$ 480 mil. E isso sem contar gastos extras como o apartamento e o intercâmbio. Comigo, ele gastava R$ 0 por ano há 8 anos. Quando cheguei no hospital, papai estava melhor, conversando com a enfermeira sobre a medicação. Conseguiu pegar os documentos, filha? Consegui, pai. Está tudo aqui. Entreguei a pasta para ele, observando sua expressão. Ele parecia tranquilo, sem suspeitar que eu tinha visto algo além do que ele pediu. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você vendeu a casa da mamãe? Ele parou de mexer nos papéis e me olhou com uma expressão estranha. Por que essa pergunta? Vi o extrato bancário sem querer quando estava procurando os documentos. 650 mil em 2020. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Papai dobrou os documentos e colocou na mesa de cabeceira sem me olhar nos olhos. Beatriz, essa não é uma conversa para ter no hospital. Pai, você me disse que não tinha condições de me emprestar 2 mil reais, mas você tem quase 1 milhão na poupança. O dinheiro que tenho ou deixo de ter não é problema seu, Beatriz. Não é problema meu? Pai, sou sua filha também. Você gastou 340 mil reais no apartamento da Larissa, mais 45 mil no intercâmbio, mais milhares em mesada e outras coisas. Comigo você nunca gastou nem 600 reais. Papai se virou para mim e pela primeira vez vi algo diferente no olhar dele. Não era irritação. Era algo mais frio, mais definitivo. Beatriz, a Larissa é minha única filha de sangue. As palavras saíram da boca dele como se fossem a coisa mais natural do mundo, mas para mim foi como levar um soco no estômago. O que você está dizendo? Estou dizendo que agora você sabe por que as coisas são diferentes. Fiquei olhando para ele, tentando processar o que acabara de ouvir. Minha única filha de sangue. Pai, do que você está falando? Sua mãe me contou a verdade antes de morrer, Beatriz. Você não é minha filha biológica. O mundo parou. Era como se alguém tivesse desligado todos os sons ao meu redor. Eu conseguia ver a boca do papai se movendo,
mas as palavras chegavam até mim distorcidas, como se viessem de muito longe. Sua mãe teve um caso extraconjugal quando vocês eram pequenas. Você é filha de outro homem. Sentei na cadeira que havia do lado da cama dele porque minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Por que você nunca me contou? Porque sua mãe me pediu para não contar. Ela morreu levando esse peso na consciência, achando que eu ia conseguir continuar tratando você como filha verdadeira. Conseguir? Pai, você me criou até os 22 anos. Eu sempre fui sua filha. Até sua mãe estar viva, eu conseguia fingir. Depois que ela morreu, cada vez que eu olhava para você, eu lembrava da traição dela. Traição. Eu era uma lembrança viva da traição da minha mãe. Então por isso a diferença de tratamento. Por isso você só se importa com a Larissa. A Larissa é minha filha de verdade, Beatriz. É natural que eu priorize ela. Natural. Ele falava aquilo como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Pai, mesmo que eu não seja sua filha biológica, você me criou durante 22 anos. Isso não significa nada? Significava quando sua mãe estava viva. Agora é diferente. Levantei da cadeira com as pernas bambas. Precisava sair dali antes de desabar completamente. Beatriz, onde você vai? Para casa. Não vai fazer nenhuma bobagem, né? Bobagem. Como se descobrir que o homem que me criou na verdade me rejeitava há 4 anos fosse uma bobagem minha. Não se preocupe. Você tem uma filha de verdade para se preocupar. Saí do hospital caminhando como zumbi. Peguei o primeiro ônibus que apareceu, sem nem olhar o destino. Precisava de tempo para processar tudo o que tinha descoberto. Durante o trajeto, várias coisas começaram a fazer sentido. Por que papai mudou comigo depois da morte da mamãe? Por que ele investia tanto na Larissa e nada em mim? Por que ele falava da Larissa como princesa e de mim como alguém que tinha que se virar sozinha? Eu não era filha dele. Era só a lembrança constante de que sua esposa o traiu. Quando finalmente cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei durante horas. Não era só tristeza. Era uma mistura de dor, raiva, confusão e um vazio enorme no peito. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha família era mentira. Tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma estava em questão. Peguei o celular e vi várias mensagens da Larissa de Milão, mandando fotos da escola de design, de museus, de restaurantes. Ela estava vivendo a vida dos sonhos com o dinheiro do nosso pai. Do pai dela. Não nosso pai. Pai dela. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, pensei na minha mãe e senti raiva. Raiva por ela ter me colocado naquela situação. Raiva por ela ter mentido durante toda a minha vida. Raiva por ela ter morrido sem me explicar nada. Mas, principalmente, senti uma solidão profunda. Não tinha mais pai. Talvez nunca tivesse tido de verdade. Os dias seguintes foram uma névoa de confusão e dor. Eu faltei no trabalho pela primeira vez em 3 anos, alegando problema de saúde. Não era mentira. Eu realmente não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia pensar em nada além da revelação do papai. Minha mãe tinha me traído. Não, ela tinha traído o casamento dela, e eu era o resultado dessa traição. Durante 26 anos, eu vivi achando que sabia quem eu era, de onde vim, qual era a minha história. Tudo mentira. Na quinta-feira, Larissa me ligou de Milão. Estava preocupada porque papai tinha contado para ela que eu não estava bem, depois da visita no hospital. Bia, o que aconteceu? Papai disse que você ficou estranha depois de vê-lo no hospital. Estranha. Descobrir que não sou filha do homem que me criou era ser estranha. Foi só um mal-estar, Lari. Estou melhor. Tem certeza? Você parece diferente até pelo telefone. Diferente. Se ela soubesse o quanto tudo estava diferente. Lari, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se lembra da mamãe falando alguma coisa estranha antes de morrer? Algum segredo? Alguma coisa que ela queria contar? Que pergunta estranha, Bia. Por quê? Só curiosidade. Não, ela não falou nada demais. Só ficou muito tempo falando sobre você, na verdade. Dizia que você era especial,
que tinha força para enfrentar qualquer coisa na vida. Especial. Força para enfrentar qualquer coisa. Talvez minha mãe soubesse que eu ia precisar de força para lidar com a rejeição que viria depois da morte dela. Depois que desliguei, fiquei pensando em tudo que eu sabia sobre minha infância, tentando encontrar pistas que tivessem passado despercebidas. Mas não havia nada. Papai sempre me tratou como filha até os meus 22 anos. Foi só depois da morte da mamãe que tudo mudou. Na sexta-feira, tomei uma decisão. Precisava entender melhor a situação, e para isso precisava conversar com alguém da família que talvez soubesse de alguma coisa. Liguei para a tia Marta, irmã do papai. Tia, posso ir conversar com você sobre uma coisa importante? Claro, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Preciso entender melhor algumas coisas sobre a família. Fui até a casa da tia Marta no sábado de manhã. Ela morava num apartamento pequeno, mas aconchegante, cheio de fotos de família espalhadas pela sala. Senta aqui, Bia. Quer um cafezinho? Quero sim, obrigada. Enquanto ela preparava o café, fiquei olhando para as fotos na parede. Tinha uma da minha infância onde eu e Larissa estávamos no colo dos nossos pais. Eu devia ter uns 5 anos, Larissa, uns 2. Papai estava sorrindo, com o braço ao redor da mamãe. Parecíamos uma família feliz. Tia, posso te perguntar uma coisa sobre a minha mãe? Pode, querida. O que você quer saber? A senhora acha que ela e o papai tinham um casamento feliz? Tia Marta parou de mexer o açúcar no café e me olhou com uma expressão estranha. Por que essa pergunta, Bia? O papai me disse uma coisa que me deixou confusa, sobre a mãe ter traído ele. O silêncio que se seguiu foi longo demais. Tia Marta colocou a xícara na mesa e suspirou fundo. Bia, seu pai te contou isso? Contou. E me disse que eu não sou filha biológica dele. Tia Marta fechou os olhos e balançou a cabeça. Eu sabia que um dia isso ia aparecer. A senhora sabia? Sabia. Sua mãe me contou quando você tinha uns 3 anos. Ela estava desesperada, com medo de que seu pai descobrisse. Mas ele descobriu? Ela contou para ele antes de morrer. Disse que não conseguia mais guardar o segredo. Então era verdade. Minha mãe realmente tinha traído o papai, e eu era filha de outro homem. Tia, quem é meu pai de verdade? Tia Marta hesitou antes de responder. Bia, sua mãe nunca me contou o nome dele. Só disse que foi uma coisa que aconteceu numa fase difícil do casamento, que ela se arrependeu imediatamente, mas que quando descobriu a gravidez, já era tarde demais. E o papai? Como ele reagiu quando soube? No começo, ele ficou destruído, mas depois disse que ia continuar te criando como filha, porque você não tinha culpa de nada. Só que depois que sua mãe morreu, depois que ela morreu, ele mudou comigo. Mudou muito, Bia. Eu até tentei conversar com ele algumas vezes. Disse que você não merecia pagar pelos erros da sua mãe. Mas ele disse que não conseguia mais olhar para você sem lembrar da traição. Era exatamente o que ele tinha me dito no hospital. Tia, e por que ele favorece tanto a Larissa? Porque ela é a única filha de sangue dele. Na cabeça do Marcos, você é uma intrusa na família. Intrusa. A palavra doeu mais do que eu esperava. Mas, tia, mesmo eu não sendo filha biológica dele, ele me criou durante 22 anos. Isso não cria nenhum vínculo afetivo? Deveria criar, minha filha. Mas seu pai é um homem orgulhoso demais. Ele não consegue separar o que você representa na história do casamento dele do que você é como pessoa. Fiquei olhando para a foto da família feliz na parede. Agora eu entendia por que aquela felicidade tinha acabado. Tia, a senhora acha que minha mãe deixou alguma coisa para mim? Algum documento? Alguma carta? Que eu saiba, não. Por quê? Porque me parece estranho ela morrer sem me explicar nada, sem me preparar para o que viria depois. Tia Marta ficou pensativa por alguns segundos. Bia, agora que você falou nisso, sua mãe me deu uma caixa antes de morrer. Disse para guardar e só dar para você quando você completasse 25 anos, ou se algum dia você descobrisse a verdade sobre sua paternidade. Meu coração disparou. Que caixa? Uma caixa de sapatos com algumas coisas pessoais dela.
Está guardada no meu guarda-roupa há 4 anos. A senhora pode me dar? Claro, minha filha. Vou buscar. Tia Marta subiu para o quarto e voltou alguns minutos depois com uma caixa de sapatos embrulhada em papel pardo. Minha mãe tinha escrito meu nome na tampa com a letra dela. Ela disse que dentro tem tudo o que você precisava saber. Peguei a caixa com as mãos tremendo. Era como segurar um pedaço da minha mãe, um pedaço da verdade que eu procurava há semanas. Tia, posso abrir aqui? Claro, querida, fica à vontade. Retirei o papel pardo e abri a tampa. Dentro havia algumas fotos, documentos e uma carta com meu nome escrito no envelope. Abri a carta primeiro. Era a letra da minha mãe, um pouco trêmula, provavelmente escrita quando ela já estava doente. Minha querida Beatriz, se você está lendo esta carta, significa que descobriu a verdade sobre sua paternidade. Eu queria muito poder ter essa conversa pessoalmente com você, mas se chegou até aqui através desta carta, é porque eu não tive coragem ou oportunidade de fazer isso enquanto estava viva. Primeiro, quero que você saiba que você é e sempre foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não importa como você foi concebida, não importa quem é seu pai biológico. Você é minha filha, e eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. Segundo, quero explicar o que aconteceu. Quando você tinha 2 anos e a Larissa ainda era bebê, seu pai e eu passamos por uma crise muito grande no nosso casamento. Ele estava trabalhando demais, distante, e eu me sentia muito sozinha. Foi nessa época que conheci um homem num curso de culinária que eu fazia. O nome dele é Roberto Silva, e ele era empresário do ramo de construção civil. Nos encontramos algumas vezes, e numa dessas ocasiões, acabou acontecendo algo que nunca deveria ter acontecido. Quando descobri que estava grávida, já havia terminado qualquer contato com ele, e seu pai e eu já tínhamos nos reconciliado. Tomei a decisão de criar você como filha do Marcos porque acreditava que seria melhor assim. Roberto era casado também, tinha filhos pequenos, e eu não queria destruir a família dele nem a nossa. Mas agora, 26 anos depois, eu percebo que essa escolha trouxe consequências que eu não consegui prever. Marcos descobriu a verdade quando eu contei para ele antes de morrer, e eu sei que isso mudou a forma como ele te enxerga. Por isso, minha filha, estou te deixando algumas informações sobre Roberto. Está tudo documentado na pasta junto com esta carta. Se um dia você quiser conhecê-lo, você tem todo o direito. Ele nunca soube que tinha uma filha, e cabe a você decidir se quer que ele saiba. Também estou te deixando uma quantia em dinheiro que separei ao longo dos anos. São R$ 450 mil que consegui guardar sem o Marcos saber. É para você começar uma nova vida, longe de quem não te valoriza como você merece. Beatriz, você é uma mulher forte, inteligente e capaz de qualquer coisa. Não deixe que a falta de amor de uma pessoa diminua o seu valor. Você vale muito mais do que qualquer pessoa te fez acreditar. Com todo o meu amor, mamãe. Quando terminei de ler, estava chorando tanto que mal conseguia enxergar as outras coisas na caixa. Tia Marta se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Está tudo bem, minha filha. Chora o que precisar chorar. Peguei a pasta que estava na caixa. Dentro havia documentos bancários, comprovantes de transferência, e uma ficha completa com informações sobre Roberto Silva. Nome completo, endereço, telefone, profissão. E uma foto dele. Era uma foto de identidade, mas dava para ver que ele tinha alguns traços parecidos comigo. O formato do rosto, a cor dos olhos. Nos documentos bancários, eu podia ver que minha mãe tinha uma conta poupança em meu nome com R$ 450 mil. Ela vinha depositando dinheiro nessa conta há mais de 20 anos, e eu nunca soube. Tia, a senhora sabia disso? Sabia que ela guardava dinheiro para você, mas não sabia que era tanto. R$ 450 mil. Era mais dinheiro do que eu sonharia ter na vida. E minha mãe tinha guardado tudo isso para me proteger de uma situação que ela sabia que viria. Bia, o que você vai fazer agora? Olhei para a foto do Roberto, depois para os documentos, depois para o extrato bancário. Vou tomar as rédeas da minha vida, tia.
Pela primeira vez em semanas, eu me sentia forte. Não era só o dinheiro. Era saber que minha mãe me amava o suficiente para me proteger. Era saber que eu tinha um pai biológico que talvez quisesse me conhecer. Era saber que eu não dependia mais da aprovação ou do dinheiro de um homem que me via como intrusa na própria família. Guardei tudo de volta na caixa e abracei tia Marta. Obrigada por guardar isso para mim. Obrigada nada, minha filha. Sua mãe sabia o que estava fazendo. Voltei para casa com uma sensação completamente diferente de quando saí. Não era mais a Beatriz rejeitada pelo pai, que morava num quarto de pensão e implorava por migalhas de atenção. Era a Beatriz que tinha 450 mil reais na conta, informações sobre o pai biológico e a certeza de que podia construir a própria vida sem depender de ninguém. E melhor ainda, era a Beatriz que finalmente ia poder confrontar Marcos com a verdade sobre quem realmente roubou de quem nessa família. Na segunda-feira seguinte, voltei ao trabalho com uma energia que eu não sentia há meses. Professora Silvia notou a diferença imediatamente. Bia, você parece outra pessoa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Descobri quem eu realmente sou. Não contei os detalhes para ela, mas passei o dia inteiro planejando meus próximos passos. Primeiro, ia acessar a conta que minha mãe deixou para mim. Segundo, ia decidir se queria ou não entrar em contato com Roberto Silva. Terceiro, e mais importante, ia acertar as contas com Marcos. Na terça-feira, fui ao banco com todos os documentos que minha mãe tinha deixado. A gerente me atendeu com toda a atenção quando viu o valor da conta. Dona Beatriz, sua mãe foi muito cuidadosa. Essa conta tem rendimentos há mais de 20 anos. O valor atual é de R$ 483.900. Quase R$ 500 mil. Minha mãe tinha conseguido guardar mais dinheiro para mim do que Marcos tinha gasto com Larissa em todos esses anos. Posso transferir tudo para minha conta corrente? Pode sim. É só assinar aqui. Assinei os papéis com uma sensação estranha. Era como se minha vida estivesse se reorganizando completamente. Em poucos minutos, eu saí de professora que morava em quarto de pensão para mulher com quase R$ 500 mil na conta. Na quarta-feira, tomei coragem para ligar para Roberto Silva. Encontrei o escritório dele na internet. Silva Construções, uma empresa grande especializada em prédios comerciais. No site, havia uma foto dele mais recente. Aos 51 anos, ele continuava parecido comigo. Boa tarde, gostaria de falar com o senhor Roberto Silva. Quem gostaria? Meu nome é Beatriz. É sobre um assunto pessoal. Um momento. Quando ele atendeu, meu coração estava disparado. Roberto Silva. Senhor Roberto, meu nome é Beatriz. Sou filha de Sandra Oliveira. A senhora lembra dela? O silêncio do outro lado foi longo. Sandra? Do curso de culinária? Isso. Ela faleceu há 4 anos, mas me deixou uma carta explicando que o senhor é meu pai. Meu Deus! Sei que é uma surpresa. Se o senhor quiser, posso enviar a carta por e-mail, junto com meus documentos. Não estou procurando nada além de conhecê-lo. Beatriz, você tem quantos anos? 26. E sua mãe nunca me contou? Não. Ela decidiu criar a história sozinha para não complicar a vida do senhor. Conversamos por mais meia hora. Roberto estava emocionado, surpreso, mas receptivo. Marcamos de nos encontrar no fim de semana em um café no centro da cidade. Na quinta-feira, Larissa voltou de Milão. Ela me ligou assim que chegou, animada para contar tudo sobre o intercâmbio. Bia, foi incrível! Aprendi tanto! Tirei mais de 1000 fotos. Posso ir na sua casa mostrar tudo? Pode sim, Lari. Mas prefiro ir na sua casa nova. Quero ver como ficou a decoração. Perfeito! Vem no sábado para almoçar. Papai vai fazer churrasco na varanda. Churrasco com papai. Era exatamente o que eu precisava. No sábado, cheguei na casa da Larissa com a caixa da mamãe embaixo do braço. Papai estava na varanda preparando a churrasqueira. Larissa estava na cozinha fazendo salada. Bia, que saudade! Como você está? Larissa me abraçou com entusiasmo genuíno.
Ela realmente estava feliz em me ver, e isso me fez sentir uma pontada de carinho por ela. Independentemente de tudo, ela era minha irmã. Estou bem, Lari. Você está linda. Milão te fez bem. Nossa, foi maravilhoso. Vou te mostrar tudo depois do almoço. Durante a refeição, Larissa contou detalhes do intercâmbio, das aulas, dos lugares que visitou, das pessoas que conheceu. Papai a ouvia com atenção total, fazendo perguntas, pedindo para ver fotos. Pai, o apartamento que você escolheu para mim era perfeito. Ficava pertinho de tudo. Eu ia andando para a escola de design. O importante é você ter aproveitado, princesa. Princesa. Eu observava a dinâmica entre os dois e não sentia mais raiva. Sentia pena. Pena de um homem que deixou o orgulho ferido destruir uma relação de pai e filha de 22 anos. Pena de uma moça que cresceu numa bolha de privilégios sem noção da realidade. Pai! Eu disse quando Larissa foi buscar sobremesa na cozinha. Preciso conversar com você. Sobre o quê? Sobre a herança da mamãe. Ele parou de comer e me olhou com aquela expressão fria que eu já conhecia. Que herança? Abri a caixa e tirei a carta da minha mãe. Esta herança. Papai leu a carta em silêncio, mas eu podia ver a tensão crescendo no rosto dele. Onde você arranjou isso? Tia Marta guardou para mim. Mamãe deixou tudo explicado. Beatriz, essa carta não prova nada. Não prova? Pai, eu já acessei a conta. São 483 mil reais que a mamãe guardou para mim ao longo de 20 anos. Dinheiro que o senhor sabia que existia e nunca me falou. Larissa voltou da cozinha com o sorvete na hora que eu falei sobre o dinheiro. Que dinheiro? Do que vocês estão falando? Papai e eu nos olhamos. Era o momento da verdade. Lari, senta aqui. Vou explicar tudo. Contei para Larissa sobre a descoberta da paternidade, sobre a carta da mamãe, sobre a herança que eu encontrei. Ela me escutou em silêncio, com os olhos arregalados. Bia, você não é minha irmã de verdade? Sou sua irmã, Lari. Só não sou filha do mesmo pai. Pai, isso é verdade? Papai assentiu com a cabeça, sem olhar para nenhuma de nós. E por isso você sempre tratou ela diferente? Papai não respondeu. Lari, eu continuei. Quero que você entenda que não tenho raiva de você. Você nunca pediu para ser tratada como princesa. Mas nosso pai gastou mais de R$500 mil com você nos últimos anos, enquanto dizia para mim que não tinha dinheiro para me emprestar R$2.000. Bia, eu não sabia. Eu sei que você não sabia, mas agora você sabe. Tirei da caixa os documentos sobre Roberto Silva. Pai, você me rejeitou a vida toda depois da morte da mamãe, porque eu lembro você de que ela te traiu. Mas sabe de uma coisa? Ela me deixou a herança de R$483 mil que você escondeu de mim durante 4 anos e as informações sobre o meu pai biológico. Mostrei a foto de Roberto. Um empresário bem-sucedido que nem sabe que tem uma filha. Eu já conversei com ele e vamos nos encontrar amanhã. Papai olhou para a foto e pela primeira vez em anos vi algo parecido com arrependimento no rosto dele. Agora eu vou conhecer minha família de verdade, continuei. Vou sair deste quarto de 8 metros quadrados e comprar um apartamento com o dinheiro que a mamãe guardou para mim. Vou fazer minha pós-graduação sem depender de ninguém. E vou construir uma vida onde eu seja valorizada pelo que sou, não rejeitada pelo que represento. Levantei da mesa e peguei a caixa. Lari, obrigada pelo almoço. Você é uma boa pessoa e eu te amo como irmã. Mas preciso me afastar dessa dinâmica familiar doentia. Bia, não vai assim. Não estou indo com raiva, Lari. Estou indo em paz. Olhei para papai uma última vez. Marcos, obrigada por me criar até os 22 anos, mas sua tarefa acabou. Agora eu tenho um pai de verdade para conhecer. Saí do apartamento da Larissa sem olhar para trás. No elevador, chorei algumas lágrimas que não eram de tristeza. Eram de alívio. No domingo, encontrei Roberto num café no centro da cidade. Ele estava nervoso, mas receptivo. Passamos 3 horas conversando sobre a vida, sobre mamãe, sobre mim. Ele me mostrou fotos da família dele. A esposa atual, 2 filhos adolescentes de um primeiro casamento
Beatriz, quero que você saiba que sempre houve um espaço para você na minha vida. Eu só não sabia que você existia. E agora? Agora quero conhecer minha filha, se você permitir. Permiti. Começamos devagar, com almoços quinzenais, conversas por telefone, troca de mensagens. Roberto era o oposto de Marcos. Interessado na minha vida, orgulhoso das minhas conquistas profissionais, preocupado com meu bem-estar. 3 meses depois, comprei um apartamento de 2 quartos num bairro que eu sempre sonhei morar. Roberto insistiu em me ajudar com a decoração. Disse que queria compensar 26 anos de ausência. 6 meses depois, comecei minha pós-graduação em Educação Matemática. Roberto fazia questão de me perguntar sobre as aulas, sobre os professores, sobre meus projetos de pesquisa. Larissa e eu mantivemos contato, mas nossa relação mudou. Ela começou a questionar os privilégios que sempre teve. Chegou até a conseguir um emprego numa loja de decoração. Marcos não gostou. Disse que ela não precisava trabalhar, mas ela insistiu. Com Marcos, não tive mais contato. Soube por Larissa que ele ficou muito abalado depois da nossa conversa, que chegou a procurar tia Marta para saber se eu estava bem. Mas nunca me procurou diretamente. 1 ano depois, quando estava formando numa turma de alunos especialmente querida, percebi que havia encontrado meu lugar no mundo. Não era mais a Beatriz rejeitada, que implorava por migalhas de afeto. Era a Beatriz que escolheu sua própria família, que construiu sua própria vida, que descobriu seu próprio valor. Durante a formatura dos meus alunos, Roberto estava na plateia. Quando me viu no palco recebendo uma homenagem da escola, ele chorou. Depois me disse que nunca tinha se sentido tão orgulhoso de ser pai. Naquela noite, olhando pela janela do meu apartamento próprio, pensei na mamãe. Ela tinha razão. Eu era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa na vida, incluindo a descoberta de que a família que me criou não era minha família de verdade. Às vezes, recomeçar dói. Mas às vezes, é a única forma de encontrar onde realmente pertencemos.